Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura. Toda semana um episódio novo. E hoje a gente vai falar sobre os últimos números sobre a educação no Brasil. E para a gente destrinchar esses dados, a gente recebe a educadora Patrícia Dias, diretora da Roda Educativa. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. Muitos números saíram, gostaria de começar e vou trazer um panorama para o nosso espectador e telespectador sobre um estudo da ONG Todos pela Educação, que mostrou que o aprendizado nas escolas públicas não voltou ainda ao nível pré-pandemia. Só para ter uma noção, em 2023, no nono ano, o percentual de estudantes com aprendizado adequado em matemática, por exemplo, ficou em 16%, em 2019 era 18%, em 2021, 15%. A recomposição da aprendizagem foi colocado debaixo do tapete. O que aconteceu, Patrícia? Olha, Amanda, é muito difícil retomar esses índices pré-pandêmicos, porque já não eram bons índices, né? Então a gente já estava correndo atrás de uma melhoria de resultado. Com a pandemia, a gente teve muita evasão, a gente teve um aumento da distorção e da série, então as crianças que já estavam com mais dificuldades, carregando de um ano para o outro defasagens em relação a aprendizagens, isso aumentou, piorou. Então, mesmo com a recomposição de aprendizagens, com o esforço das escolas e dos educadores, leva tempo, né? Leva tempo. Acho que principalmente os aprendizados em relação à matemática e língua portuguesa, que é os principais que os índices trazem, a gente tem um tipo de aprendizagem no nosso currículo que ela é constante, é como se fosse uma aprendizagem que você vai e volta nos mesmos conteúdos, cada vez aprofundando um pouquinho mais. Então, os estudantes que vão perdendo a autonomia para poder lidar com os textos mais simples, conforme eles forem sendo colocados em situações para ler os textos mais complexos, para relacionar um texto com o outro, que são as habilidades que vão na progressão, né, de ano a ano, eles não têm ainda aquela autonomia inicial de ler por si mesmos aqueles textos, conseguir interpretá-los. Então, os desafios vão aumentando e eles vão ficando com dificuldade porque não conseguem lidar com aquele texto de forma um pouco mais aprofundada. As recomposições de aprendizagem vão incidindo nesse conhecimento inicial, mesmo caso na matemática, nos campos ali multiplicativo, de divisão, de adição e subtração, mas no conceito dele primeiro, né? Então, o que acaba acontecendo é que essas crianças em defasagem vão tentando avançar naqueles conceitos iniciais, ao mesmo tempo estão perdendo as relações e o desenvolvimento dos conteúdos da sua própria série, né? Porque muitas vezes um conteúdo depende do outro. Então, a gente vai levar mais tempo, né, para recuperar isso. E vai ser difícil, mas acho que tem que continuar trabalhando. Além da recomposição, o que seria ideal, né, ou factível, né? Porque o ideal é uma coisa, o que é factível é outra. Que os governos, né, tantos governos em todas as esferas, poderiam fazer nesse momento? Olha, eu acho que a gente tem que pensar, e os governos estão, de certa forma, pensando, né, em políticas que, ao mesmo tempo que cuidem dos estudantes que estão em idade mais avançada, em séries mais avançadas, recuperem, ao mesmo tempo, os que estão nas séries iniciais possam ter acesso a uma complexidade maior em relação à leitura e à escrita. Acho que enquanto a gente não fizer políticas que vão ao mesmo tempo nas duas pontas, a gente vai estar sempre com essa defasagem acontecendo. Lógico que não vai ser tão grande como aconteceu no tempo da pandemia, que as escolas fecharam, né, zerou ali a intervenção, mas a gente vai continuar produzindo crianças que vão passando de ano para ano sem ter consolidado aquele conhecimento inicial mais fortalecido sobre o mundo da leitura e da escrita. O que acaba acontecendo é que fica um conhecimento muito simplificado, né? Muito técnico, muito relacionado à cultura escrita de uma forma muito isolada. Então, é quase como você
a gente vai se contentando com a criança sabendo falar algumas palavras, ler algumas palavras, reconhecer alguns sons da letra, mas isso está muito longe de ser a cultura escrita como a gente precisa para formar os cidadãos que a gente gostaria, né? O ideal seria, então, uma reformulação na forma do ensino brasileiro. Isso, da alfabetização inicial principalmente. A gente tem agora no governo atual, tanto federal, em regime de colaboração com os governos estaduais e municipais, um compromisso nacional Criança Alfabetizada, que traz essa ideia de fortalecer o ensino, reformular esse ensino, para que desde os últimos anos da educação infantil, 4, 5 anos, até o 3º ano e o 5º ano, né, do ensino fundamental inicial, sejam feitas ações, tanto com materiais diferenciados, formação dos professores, um incentivo para mais leitura diária, uma rotina mais exigente com esses estudantes, né? E os professores precisam colocar em pauta isso. Tem muita dificuldade, né? A própria avaliação, às vezes, impede um pouco dos professores de avançarem nisso, porque fica todo mundo muito preso a esses resultados externos, né? E a avaliação acaba sendo um fator que pressiona muito os governos municipais a acelerarem aquilo que não dá para acelerar, né? Simplificar o que não dá para simplificar. Você tocou em 2 pontos que eu acho que eu gostaria de aprofundar. Primeiro, novas abordagens e também a questão da formação do professor. Novas abordagens. A gente vendo durante a pandemia, a tecnologia foi até uma aliada para que não ficasse ainda um buraco maior do que já ficou. Como usar, então, a tecnologia a favor, né, dessa nova aprendizagem dos alunos? Olha, tem muitos recursos bastante interessantes em relação à tecnologia hoje. O que a gente vê acontecendo primeiro, no Brasil, é uma diversidade muito grande de acesso a esses recursos. Então, acho que esse é um primeiro problema que ainda não está resolvido e que existem políticas tentando conectar escolas que ainda não estão conectadas, levar esses recursos, mas a gente ainda precisa de bastante investimento, tanto em recursos quanto em formação para o uso desses recursos. E existem diferentes propostas. Existem propostas de uso desses recursos que não colaboram muito com a aprendizagem, né? Então, são games que podem ser divertidos, né? Trazer uma certa motivação ali aparente, mas não exige dos estudantes um pensamento reflexivo, colocar em jogo conteúdos mais sofisticados de aprendizagem, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não é só porque está sendo usado um recurso tecnológico que o aprendizado que a gente espera está acontecendo. Mas tem muitos outros muito interessantes, né? Para a produção de textos, por exemplo, a gente tem hoje até o próprio uso da inteligência artificial que pode ajudar o próprio estudante a encontrar os erros nas suas produções, a comparar um texto que ele fez antes com um texto novo para ver o que ele mudou de uma versão para outra. Então, a gente pode, enquanto professor, fazer sequências maravilhosas aí, usando inteligentemente esses recursos. Você falou do acesso à disparidade, a disparidade no acesso à internet, e esse mesmo estudo da ONG Todos pela Educação mostrou que também existe uma disparidade de aprendizagem entre grupos raciais. Então, o que é preciso fazer para que esse abismo seja reduzido e não deixar esses estudantes mais vulneráveis ainda mais para trás? Sim, isso é um fato bem marcante. Na roda educativa, a gente faz processos de formação e, num primeiro momento, a gente sempre faz uma análise diagnóstica e vai pegando os dados daquela localidade para aprofundar. E quando a gente cruza os dados de aprendizagem com os dados de raça, cor, gênero, sempre se explicitam situações muito relevantes, assim, que a própria rede não conhece. Então, acho que um primeiro passo são os próprios educadores da rede, as secretarias de educação, investirem e entender quem é a sua população, quem são aqueles estudantes, de onde eles vêm. A autodeclaração
dos estudantes é algo delicado, porque existem aí leis de proteção, né, que fazem com que o próprio aluno, até a idade escolar, não possa se autodeclarar. Então, é preciso um investimento da estrutura dos funcionários e de toda aquela comunidade escolar para entender como abordar essa família e conseguir os dados de renda, os dados socioeconômicos, os dados de escolaridade dos pais e de raça de uma forma mais fidedigna, né? Então, acho que tem todo um trabalho aí para a gente ter esses dados em mãos e os professores entenderem quem são esses estudantes e o que eles precisam fazer a mais para que eles consigam acompanhar aquele estudo. Como a gente está falando de alfabetização, tem uma questão de acesso a livros e a práticas de leitura que, em geral, as comunidades mais vulneráveis não têm essa vivência nas suas casas, né? Então, a escola precisa dobrar o que ela faria com todos os estudantes, com esses, para que eles possam ter acesso. E aí a gente cai em um outro problema que a gente ainda não conseguiu ter em 100% das nossas escolas, bibliotecas escolares, por exemplo, né? Então, esse é um outro dado que a gente está muito atrasado. Então, a quantidade e a qualidade dos livros presentes na escola muitas vezes não permite que essas crianças levem livros para casa diariamente, estejam imersos, né? Até os pais possam também frequentar, porque a biblioteca escolar deve ser pública também. Então, isso acho que é um exemplo do quanto que para determinados grupos, a escola precisa se organizar para ofertar mais, para que eles possam estar imersos em práticas que não são práticas de berço, né? Uma outra estratégia que acho que é bem importante é entender que a própria discussão racial precisa entrar como conteúdo, né? Porque acho que a gente tem uma história de esconder um pouco o nosso passado, a história dos negros, né? Da população preta e parda no Brasil. E isso vai aparecendo na escola. A escola é um microcosmo da sociedade, né? Então, tudo que a gente passa historicamente em relação ao racismo, ali também aparece, mesmo que inconscientemente, entre as pessoas que estão na escola. Então, trazer a discussão do racismo de uma forma responsável e também formando os professores que não tiveram acesso a isso na sua própria formação inicial, para enxergar isso nos pequenos gestos, por exemplo, onde essas crianças sentam, que apoio elas têm na própria escola, não ficar esperando que elas tenham um apoio em casa, porque isso não é realidade. Ofertar grupos de apoio em contraturno, por exemplo, né? Assim, assumir mesmo a responsabilidade por essas lacunas que possam estar influenciando a aprendizagem desses grupos. E em 2023, mais de 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos abandonaram os estudos antes de concluir a educação básica. Como trazer esses estudantes de volta para as salas de aula? Olha, acho que o governo está tentando, né? A gente tem aí o Pé de Meia, que eu acho que é uma iniciativa para isso, né? Tentar dar um recurso para que esses estudantes não tenham que parar os estudos para trabalhar. Mas acho que tem muito mais a fazer, né? Eu acho que a escola perdeu esse lugar social importante. Hoje a gente tem muita gente que é diplomada, mas que não consegue um trabalho mais qualificado, né? Acho que a gente tem pesquisas hoje, né, que vão mostrando que mesmo aqueles que estão com especialização ou com graduação ainda tem níveis baixos de um alfabetismo pleno, que seria conseguir mesmo ler, interpretar, produzir. Então, isso vai ficando pouco atrativo, né? A gente está vivendo uma realidade social que não é verdade completamente, que se não concluir os estudos não consegue nada, e também não é verdade que se concluir os estudos vai conseguir algo melhor. Então, isso está dito implicitamente em tudo que a gente vive na nossa sociedade. Então, isso precisa mudar. Eu acho que a gente precisa ter políticas, campanhas e muito investimento para que a profissão do educador seja
colocada num lugar de prestígio e que a escola volte a ser um espaço que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, acho que é complexo, é grande, mas é um caminho que vai exigir um esforço aí de toda a sociedade para que esses jovens vejam o porquê ficar na escola, né? Vejam que eles podem conquistar um lugar, não só no mercado, mas um lugar de cidadania diferenciado, né? Vivenciando o processo escolar, assim, Um espaço atrativo, um né? espaço atrativo, uma relação com o conhecimento em que ele possa ir vendo os progressos dele. Então, é muito comum que esse feedback para os estudantes não aconteça. Então, tudo fica muito voltado para uma nota, passou, não passou, e o conteúdo mesmo que ele está aprendendo, ele se vê aprendendo, ele se vê se tornando uma pessoa diferente, muitas vezes não acontece. Então, acho que tem que ter um ambiente atrativo, tem que ter aulas que ele possa entender o porquê que ele está aprendendo e se ver aprendendo, né? Ter o seu lugar ali respeitado, a sua voz escutada, né? Esses diálogos com o conhecimento, acho que precisam ser mais fortalecidos. É isso que vai de encontro com o que a gente disse anteriormente da reformulação da forma como é feita a educação no Brasil, né? Eu acho que forma e conteúdo são duas coisas que andam de mãozinha dada aí e que precisam ser sempre revistas para a gente não ir perdendo esse lugar do conhecimento na escola e colocando outras coisas mais superficiais, mais imediatas no lugar, na tentativa de conquistar os estudantes, e aí eles percebem que aquilo não vai fazer muita diferença, né? A escola vai ficando muito enfraquecida. E aí, ao invés de estar lá, ele vai para outros espaços, né? Seja ele o do trabalho ou seja ele outros espaços que a gente sabe que também acontecem, né? O do crime, o da droga, tem outros espaços para esses jovens também fugirem e escaparem das mãos de uma formação mais fortalecida, mais cuidada, né? Da juventude deles. Você falou em mudança e atualização, queria aproveitar esse gancho e falar sobre o novo ensino médio, que as mudanças valerão a partir de 2026. Você vê com bons olhos essas mudanças? Olha, eu acho que agora a gente teve um novo ajuste, né, na proposta. Acho que a proposta anterior estava bastante complicada em termos de perda mesmo de conhecimentos, né? Agora melhorou um pouco, então a carga horária de acesso às disciplinas mais estruturantes voltou a ser uma carga horária alta. A gente tem aí também um pouco controverso, mas o tempo integral sendo colocado nas escolas. Então, se a gente tiver estrutura suficiente e condições de trabalho adequadas para esses professores, para a gestão da escola, a gente tem neste currículo a possibilidade de fazer um trabalho bem importante e interessante com esses jovens. Mas não depende só do que está proposto nessa lei, né, da reforma. Então, assim, o currículo prescrito é um fator, um dos fatores, né, que está lá, a divisão que foi feita, a inclusão dos itinerários, são coisas que são muito bem casadas e articuladas no papel, né, na estrutura. Para isso entrar em prática, a gente precisa de muita estrutura na escola, né? A formação continuada desses professores é um primeiro aspecto super importante, né? Se não tiver esse espaço em que ele possa planejar bem as aulas, refletir sobre o que ele fez na aula anterior, para olhar a produção de cada um dos estudantes, quer dizer, tem que ter um tempo e uma estrutura de trabalho ali propícia para que tudo isso dê certo, né? Senão vai ser mais uma reforma que não vai chegar na ponta, como a gente já viu muitas mais uma coisa acontecendo. No papel, né? Exato. E acho que a gente já falou mais de uma vez aqui sobre a formação desse professor, né? Acho que é um outro ponto sensível e importante. Sim. Como valorizar, então, a carreira do professor? Olha, a carreira do professor, eu acho que ela tem diversos aspectos também, né? Tudo sempre tem uma teia, né? De muitos pilares aí para a gente mexer. A questão salarial é né? A gente tem ainda um piso muito baixo para essa profissão, então acho que isso ainda não revela o quanto, né, em comparado com outras profissões, o quanto o valor
deveria existir aí, deveria ser valorizado de outra forma. A própria formação inicial, então a gente teve, num passado, a abertura de muitos cursos de formação de professores e nem sempre a qualidade desses cursos foi garantida. Então a gente teve aí uma popularização, que por um lado é muito boa, porque dá acesso a muita gente que não faria um ensino superior conseguir fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que o governo descuidou da qualidade desses cursos. Então, é muito aligerado, né? O curso de pedagogia e as licenciaturas já são cursos que têm muita coisa para tratar em pouco tempo. Esses diversos cursos que foram sendo aprovados aí ao passar do tempo para ampliar o número de professores e que acabou dando uma brecha para ele ter muita variedade em carga horária, em tipos de estágio, né? Então, a gente recebe professor formado que nunca pisou na escola, né? Porque acaba tendo ou um curso à distância que o estágio precisava ser só comprovado por escrito, e muitas vezes ele vai para a escola, mas alguém assina lá que ele fez o estágio, mas de fato ele não fez. O professor da universidade não acompanha como deveria acompanhar esse estágio, não traz a prática para discutir com a teoria que ele está estudando. Então é muito difícil um professor chegar na escola sem ter essa formação mais sólida. E, além disso, a nossa profissão nunca acaba o estudo, né? A formação não para quando você pega o seu diploma. Então, você tem que continuar, né? Que a gente chama da formação continuada. Que não é só fazer pós-graduação, não é só fazer curso de especialização, mas é fazer uma formação dentro da própria escola, né? Então, tem a figura do coordenador pedagógico está lá para ser esse formador do professor, para não deixar ele parado, né? Então, as reuniões pedagógicas, o horário de trabalho coletivo da escola serve para essa formação continuada acontecer. Mas, na prática, ela também não acontece tão bem quanto deveria, né? Então, assim, formação é o coração da ação do professor, né? Um professor que não reflete sobre a sua própria prática, que não registra o que ele fez, não se aprofunda naquilo que ele vai ensinar, a chance de chegar para todos os alunos algo que realmente faça diferença é muito menor. Tem alguns alunos que sempre vão aprender, que têm muita facilidade, que têm uma estrutura familiar muito sólida e que rapidamente conseguem, independente da escola, né? Eles vão em outros espaços, viajam, vão a museus, vão... Então, a formação deles é garantida por muitos elementos, mas a maioria de estudantes que está na escola pública em nosso país depende da escola para ter acesso ao conhecimento. Só para trazer um número para o espectador, que nós jornalistas gostamos de dados, né? Claro, são importantes. Também outro estudo da ONG Todos pela Educação, na questão da formação do professor, mostrou que em 10 anos o número de professores concursados nas redes estaduais de ensino caiu de maneira consistente 36%. Né? Então, isso acho que dá um número palpável para ver como a questão, as dificuldades de atrair. O governo lançou o programa Mais Professores, né, lançado em janeiro deste ano, com o objetivo de estimular, né, os jovens a entrar no magistério com bolsas, cursos de aperfeiçoamento. Você vê esse programa como um sinal positivo? Muito, muito positivo. Eu acho que é um primeiro passo essencial, né? Assim, precisa atrair para a carreira e fazer com que essas bolsas assegurem que esse futuro profissional, futuro professor, possa estar mais dedicado ao estudo, não tendo que concorrer com o trabalho, vai fazer, com certeza, com que ele aproveite mais essa formação, né? Hoje a gente tem, geralmente, quem se forma como professor está ao mesmo tempo fazendo muitas coisas, né? E aí o estudo fica mesmo muito superficial. Mas é importante que, ao mesmo tempo que o governo faça esse trabalho de atração da carreira, ele também valorize a carreira de quem já está, porque senão isso também não vai ser um percurso muito sólido, né? A gente dá um sinal, olha, precisamos de professor, a gente está tendo quedas ano a ano, né? De quem quer ser professor e quem busca essa profissão por vontade.
Existem outros dados também que vão mostrando isso. Então, atrair é importante. Agora, precisa, depois de atrair, conseguir mantê-los satisfeitos, bem valorizados, para que isso chegue nos estudantes. A gente tem muitas camadas até chegar a um resultado concreto com os estudantes que estão lá hoje na escola, né? Então, é tudo de muito longo prazo. Então, essa iniciativa, ela é bacana, mas ela vai dar resultado lá na frente. Enquanto isso, quem está na profissão precisa também ter outras políticas para ficar, para ter mais condições de fazer um trabalho bacana, né? Então, não basta também ter só números de professores e números absolutos, né? Preciso garantir a presença desses professores onde mais precisa deles. Exato, exato, que é outro problema que a gente tem, né? Os melhores professores geralmente vão ascendendo na carreira, nas suas redes de ensino, e vão escolhendo por escolas mais centrais, mais urbanas, e as escolas nas zonas mais vulneráveis vão recebendo os professores recém-formados, né? Então, a gente tem uma política de carreira e funcional que também precisa ser revista, senão a gente vai estar sempre enxugando gelo aí, né? Porque um professor que vai para um espaço em que exige dele mais tempo, mais dedicação, um cuidado maior, porque as questões sociais, as questões de aprendizagem ali estão com mais graves, mais fortes, ele precisa também de um diferencial na sua estrutura de trabalho, né? E isso ainda a gente não tem. Eu estou falando mais das prefeituras porque são as responsáveis pelo ensino básico, né? Ali do começo, dos anos iniciais do fundamental, que é onde eu acho que a gente precisa de mais força, né? Quando a gente pensa em estruturar esses estudantes para a continuidade dos estudos. Mas os anos finais, o ensino médio, enfim, que são mais da área das redes estaduais, também precisam desses investimentos, né? Porque senão a gente fortalece um segmento, mas quando esses estudantes vão mais para frente, o outro segmento não estando fortalecido também causa o problema da evasão que você estava trazendo antes, que a gente estava comentando, que também é uma torneirinha que a gente precisa fechar, né? Você avalia, então, que é importante o reconhecimento social da profissão de docente e de pertencimento? Muito, muito. Eu acho que a gente está vivendo, e não é de hoje, uma crise da identidade dessa profissão, né? Então, hoje, a gente vai tanto de um extremo de que qualquer um pode ser professor. Tem gente que até fala que os professores nem precisam mais existir, né? Há um outro extremo em que o professor é aquele que se doa, que é um voluntário, né, do seu trabalho, ele tem o dom. Então, a gente ainda tem hoje, né, pleno 2025, essa ideia que é uma profissão feminina, uma profissão de doação, de amor, e isso atrapalha muito a profissionalização, né? Então, assim, ninguém fala que um médico tem que trabalhar por amor, que um advogado tem que trabalhar por amor, né? Ele estuda e quanto mais ele estuda, mais ele quer ser valorizado, e ele é, né? Assim, o lugar dessas outras profissões está muito bem colocado na sociedade. O de professor eu acho que está bem abalado, né? Embora ninguém vá negar que um professor é importante, mas se coloca a culpa nele pelo resultado ruim, se coloca a culpa nele pelos jovens não serem mais como os de antigamente, né? Muita gente fala isso, a escola de antigamente que era boa. Então, tá sempre socialmente, é um profissional que está sempre na berlinda, né? Ele não tem esse valor essencial que deveria ter, né, na cabeça de todo mundo. Então, a gente vive também num momento mais competitivo da sociedade, né? Então, o professor, ele fica... se ele é bom para mim, tá tudo bem, né? Mas a gente tem que pensar na coletividade quando a gente fala na educação, né? Então, acho que essa visão de que um professor é um elemento central de transformação social está bastante abalada, né? E, enfim, são muitos os fatores, né? De sociais, econômicos.
Uma que saída vão. poderia ser investimento em, por exemplo, em bolsas de pesquisa científica? Poderia ser uma prioridade do governo? Sim, sim, a gente teve em governos passados, mas já há mais tempo, programas muito interessantes de articulação das universidades públicas com as escolas. Então, eles estão sendo retomados, mas ainda com pouca expressividade, né? Mas, por exemplo, o PIBID é um programa que o professor que está em formação recebe uma bolsa para atuar dentro da sala de aula junto com outro professor. Então, ao mesmo tempo que ele vai para a universidade, aprofunda os seus estudos, ele também vai para a escola pública e tem um supervisor do seu trabalho lá para que ele atue e pense junto com esse supervisor sobre aquela atuação e relacione aquilo que ele está fazendo dentro da escola pública com aquilo que ele está estudando na universidade. Então, é um professor que vai pesquisar enquanto está se formando. E isso faz com que a capacidade reflexiva dele aumente muitíssimo, né? Então, esse professor, quando ele se forma e vai para uma escola, ele já pensou sobre o que é a escola, sobre aquelas relações que acontecem ali, sobre a diversidade de estudantes que tem numa sala de aula, sobre os diferentes tipos de situações didáticas que ele pode colocar em prática. Então, fortalece demais a profissão dele e o tipo de influência que ele vai ter para aquela comunidade, né? E aí ajuda no que a gente estava falando da visão social desse professor. É a vivência, A né? vivência que é uma vivência especializada, né? Que é o que você está falando. Se você tiver bolsas para pesquisa, bolsas para que ele possa mergulhar no universo da escola pública, né, enquanto se forma, e depois continuar, né, como eu estava dizendo, a formação continuada também é excelente. Acho que são muitas iniciativas. O que eu acho que a gente não tem é recurso financeiro disponível para a educação, para dar conta de todos Todas essas os cantinhos demandas. que a gente precisava investir. E tem mais uma demanda que eu vou trazer aqui para a nossa conversa, que é uma demanda bastante delicada também, que é o número de analfabetos funcionais. 61 milhões de brasileiros, cerca de 29% da população, o mesmo patamar de 2018, e é um número que cresce de acordo com a idade. O que esses números evidenciam, Patrícia? Olha, esses números, eles deixam a gente bem assustados, assim. Primeiro porque desde que se faz a coleta desses indicadores, a gente teve pouquíssima mudança. Então, são muitos anos avaliando e a gente não vê evolução, ao contrário, né? Alguns índices ainda pioram. Isso é uma coisa que nos assusta muito. Entender que, à medida que a pessoa fica mais velha, né, e ela não consegue responder ao nível de alfabetismo pleno que a gente gostaria que ela respondesse, faz com que a gente pense que tanto a escolaridade precisa ser reformulada, né, as bases do que ele aprende na escola precisa acontecer, se ele completou os estudos, quanto muitos que deixaram o estudo de lado não voltaram. Então, a política de EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, por exemplo, é uma política que a gente teve pouco investimento, né? No governo passado, quase nenhum, e no governo atual estão sendo retomados, mas a gente tem uma história no Brasil de pouco investimento na EJA. Então, a gente continua perpetuando jovens e adultos e idosos que não conseguiram atingir um nível adequado de alfabetismo, né? Muitos conseguem ler e escrever frases simples, reconhecer determinadas palavras, assim, para sobreviver, né? Então, o itinerário do ônibus, o número do ônibus que ele precisa pegar, o telefone, o uso de algum recurso para uma demanda do cotidiano, mas isso é muito pouco perto do que a gente precisa para uma atuação digna socialmente, para conseguir entrar no mercado de trabalho com uma profissão um pouco mais qualificada.
Eu acho que são acesso à cultura, né? A gente tem uma série de coisas que essas pessoas vão ficando à margem. E tem um dado que é muito assustador, né, nesses índices, que são pessoas na universidade, quer dizer, chegaram ao ensino superior e ainda têm níveis baixos de alfabetismo, não estão alfabetizados plenamente. Então, isso é um retrato de que, infelizmente, a nossa educação básica não está cumprindo o que precisa, né? O problema está na outra ponta. Está na ponta, no começo da educação, lá dentro da escola. Mas a gente também tem que ter cuidado ao falar isso, para a gente também não cair no mesmo que eu estava criticando agora há pouco, que era culpabilizar os educadores que estão lá na escola, né? Eu acho que são muitos elementos que estão vinculados a isso. São vários setores da sociedade que precisam se fortalecer para poder fortalecer a escola. Ela sozinha não vai dar conta, né? Mas temos que admitir que a gente tem aí uma dificuldade, né? Então, acho que ao mesmo tempo que a escola ainda está garantindo um mínimo de alfabetismo para quem fica lá dentro, que talvez se eles não estivessem na escola estariam piores, né? Mas a gente não pode se conformar com isso, a gente quer uma qualidade maior, né? A gente quer alguém que não só leia texto simples, mas que possa continuar lendo textos cada vez mais complexos, né? Durante a sua vida toda, continuar aprendendo. O governo lançou no ano passado o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, com investimentos de 4 bilhões de reais nos próximos 4 anos, só que não destacou as ações específicas voltadas, por exemplo, para a população com mais de 40 anos, que é a mais atingida pelo analfabetismo funcional. Você avalia com bons olhos esse programa ou ainda tem algumas defasagens? Eu avalio com bons olhos, acho que o programa está muito bem estruturado. E eu acho que as dificuldades grandes que ele tem de ser implementado, como tudo aqui no nosso país, por conta da dimensão que ele tem, mas também por conta do regime de colaboração. Então, o governo lança em nível nacional, né? Só que quem vai implementar na ponta são as prefeituras, porque a EJA está sob o domínio das redes municipais. Então, os recursos financeiros, o apoio técnico, todo o estrutural que o programa oferta, ele tem que se materializar em cada um dos municípios do nosso país, senão a ideia, de novo, fica lá no plano e não chega na ponta. Então, você precisa ter pessoas qualificadas no município para fazer esse trabalho. Tem municípios muito pequenos que às vezes não têm essa qualificação. Precisa ter recurso, precisa fazer campanhas para essas pessoas voltarem a estudar, precisa ter os espaços. E muitas escolas de EJA foram fechadas no passado, então reconquistar esses espaços para os jovens voltarem para a escola e ter professores formados para essa especificidade, porque alfabetizar um adulto não é o mesmo que alfabetizar uma criança, é uma metodologia e uma compreensão ali bem diferenciada. Então, de novo, acho que a gente cai naquela dificuldade de implementação, né? Mas a política precisa existir, que bom que ela está aí, né? Para começar a estimular que isso aconteça. O governo também, nessa quinta-feira, anunciou um aumento mais rigoroso da aplicação do ENAD para alguns cursos. Você acha que isso é necessário, né? Que passou de um período de 3 anos para anualmente? E eu acho que vai um pouco de encontro com o que a gente falou, né? A oferta de muitos cursos, a baixa qualidade de alguns desses cursos. Então, esses critérios mais rigorosos de avaliação desses estudantes é importante? É muito importante, porque eu acho que, embora o ENAD a avaliação do ENAD seja o estudante que responde, o foco da avaliação é a universidade, são os cursos, né? As faculdades, as universidades, os institutos superiores de formação. Então, você não está avaliando aquele aluno, mas através dele você vai ver quais são os conhecimentos que ele aprendeu e aí sim verificar se aquele espaço de educação está fornecendo o que precisa fornecer. E eu acho brilhante reduzir o tempo, porque 3 anos é muito, para muita gente se forma em 3 anos, então se tem um curso de graduação que já obteve um conceito ruim, a faculdade tem que se comprometer em melhorar vários aspectos, mas ela só vai ser avaliada dali mais para frente, né? E nesse meio tempo, muita gente
acaba sendo formada com poucas condições. Então, passar a ser anual acho importante. E alguns critérios também precisam ser levados mais a sério, né? Então, a gente teve, por exemplo, no período da pandemia, a visitação das universidades virtuais, né? E não mais presenciais. Então, agora, confesso que eu não sei se nessa reformulação isso volta a ser presencial, mas eu espero que sim, porque o espaço de formação desses professores precisa ser muito bem estruturado também, né? Assim como a gente estava falando que para as crianças toda a infraestrutura e as condições precisam estar garantidas na formação também. Então, ficar de olho e avaliar bem os cursos através do ENAD, de outras iniciativas que vão olhar para a infraestrutura, para a condição de formação, para a carga horária que está sendo cumprida, porque uma coisa é a carga horária no papel, outra coisa é como é que está se dando no dia a dia de formação. Isso precisa ser fiscalizado, precisa ser com muito cuidado para que a gente não perpetue essa ideia de formações muito díspares como estão acontecendo agora, né? Acho que um ponto que vale a gente conversar aqui também é sobre a alfabetização digital. Em que pé que está isso? Já é uma realidade factível nas escolas? Queria que você trouxesse um panorama para a gente. Tá, na última pesquisa do INAF, que é o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, foi implantado uma nova parte dessa investigação, dessa pesquisa, para avaliar como que as pessoas acima de 15 anos lidam com os contextos digitais. Então, a ideia é olhar um dito letramento digital, né? Se a pessoa consegue ter as habilidades básicas para lidar com textos digitais, com contextos digitais. E os resultados, a gente teve ali 45% dos que estavam alfabetizados plenos tiveram alto desempenho no contexto digital. Então, a gente tem um baixo nível de alfabetos, de pessoas alfabetizadas plenamente, e dentre eles, 45% apenas tiveram um alto desempenho digital. Então, isso mostra que é preciso investir nos dois tipos de alfabetização, né? A alfabetização nos meios tradicionais que a gente tem, que acho que eles vão ser e precisam ser preservados, né? Livros, mesmo que textos em tela, né? Mas a produção textual da cultura escrita, mas tem muitos outros textos que surgiram nos últimos anos e que exigem que as pessoas consigam aprender de uma forma também muito crítica, né? A gente vê aí as fake news que já são muito faladas, mas pouco avanço a gente teve para tornar o ensino nas escolas efetivo para combater esse tipo de texto que traz inverdades. A gente tem muitos serviços que a gente faz via internet hoje e que, junto com eles, vêm os golpes, vêm né, as formas de enganar quem não está muito bem preparado. É, né? porque, na verdade, algumas pessoas acabam usando esse serviço de uma forma intuitiva, né? Porque não Isso. tem uma educação, um preparo de como usar, Como e usar. evitar esse tipo de golpe, Exato, né? e acaba sendo inocente ali em relação aos perigos que pode trazer, né? Então, por exemplo, na pesquisa do INAF, um dos exercícios que a pessoa que respondeu a pesquisa precisava fazer era ir, através da tela de um celular, fazendo uma compra, né, via internet. E aí tinham várias etapas de escolher o produto, de avaliar e até você passar os dados, lógico que era uma simulação de compra, né? Mas você passar os dados ao final. E tinha ali um número que não batia com o valor inicial. Muito poucos perceberam, né? Então, a gente acaba percebendo que é preciso tornar esse tipo de texto de informação também textos a serem estudados e aprendidos, né, na escola. Então, a escola precisa ali investir, trazer para o seu cotidiano esses outros portadores de texto, essas outras práticas de leitura e escrita que hoje estão no mundo digital
e requerem um aprendizado aprofundado, E né? aí a gente vai de Crítico novo também. na questão da mudança da abordagem da educação, que não pode ignorar os avanços da tecnologia, né? Exato. Porque faz parte do nosso dia a dia. Claro, claro. A escola precisa trazer para dentro aquelas práticas que são sociais, né? Então, se hoje ler e escrever na sociedade exige esses conhecimentos, é preciso que a escola eh, também lide com eles, né? E qual é a sua perspectiva de futuro para a educação no Brasil? Ai, que difícil. Acho que tem um desejo e uma perspectiva, né? Meu desejo é que a gente consiga avançar muito, 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 porque eu acredito que é ali que está o coração das transformações que a gente precisa mesmo, né? Fortalecer nossas crianças, nossos adolescentes e jovens para lutar por uma sociedade mais justa. E acho que a gente está num momento bacana, com muita política séria acontecendo, muitos especialistas se dedicando a analisar a situação da escola com cuidado, né? Mas a gente também tem muitos oportunistas aí que acabam vendo no espaço da educação escolar uma porta aberta para intervir, né? E eu acho que isso pode fazer com que a gente demore mais para fazer essa virada na educação que a gente precisa. A gente precisa fortalecer a educação pública que garanta o direito de todos, e não só de alguns, né? Porque a gente vem só garantindo uma elite aí que consegue acessar uma melhor educação faz muito tempo, né? Então, a gente precisa deixar a escola pública blindada de outras influências para que ela possa, de fato, se fortalecer, se qualificar. E eu espero que isso aconteça. Eu acho que a gente tem condições de alcançar isso, né? Demora, não é imediato. E a gente acaba ficando à mercê de cada gestão, né, governamental. A gente não tem políticas de Estado mais fortalecidas. Acho que esse é um ponto importante que você Isso, falou. isso é muito Tornar a difícil. educação como uma política de Estado. Exato, para que a gente não fique à mercê do desejo de cada um que entra no poder de 4 em 4 anos, né? Porque aí sempre a gente deu passinhos para frente e dá passos para trás. Cada um que entra reformula, abandona o que foi feito para fazer de um outro jeito. E a gente está sempre recomeçando, recomeçando. E aí não alcançamos, né, esses resultados que a gente quer. Então, tem muito o que fazer ainda. Mas vamos lá, vamos investir para que isso aconteça. Patrícia, muito obrigada aqui pela participação do Poder em Pauta e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada. E se você gostou desse episódio, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo e também curta a página da Cultura FM no YouTube para ser avisado quando o novo episódio do Poder em Pauta estiver ao ar. Até a próxima semana. Até lá!